Seja muito bem-vindo, meu amigo. Aqui quem vos fala é Luiz Rodrigues, estrategista em venda para negócios locais. Fico muito feliz de você estar aqui no meu canal assistindo os meus vídeos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico. Todos os assuntos que eu falo aqui, eu sempre falo que são polêmicos, né? Mas esse realmente é muito polêmico, porque a gente vai falar sobre tráfego pago para imobiliárias, que é quando você gera muitos leads e depois do outro lado os corretores ficam reclamando que não conseguem atender, ou que as pessoas mandam mensagem e somem, ou perguntam sobre o imóvel, fazem uma série de perguntas e desaparecem. Por que isso acontece? Por que isso não está convertendo em visita? É exatamente isso que a gente vai abordar nessa aula hoje e por isso que isso é um assunto polêmico. Peço desculpas de antemão pelo cenário improvisado. Tive que fazer uma viagem aí de última hora, então eu estou sem o meu braço direito, que é o meu cenário. Então hoje a gente vai fazer aula como a gente pode, porque o que interessa é o conteúdo, né? E não é o cenário em si. Espero que esteja me ouvindo bem. Vamos dar início à nossa aula aqui, falando um pouco sobre esse assunto tão polêmico e também, muitas vezes, as imobiliárias têm uma certa dificuldade com isso, os gestores de tráfego também têm uma certa dificuldade, e hoje eu vou abordar todos os assuntos específicos e pertinentes a essa temática, e acredite se quiser, a gente vai resolver tudo isso em apenas uma aula. Você vai sair daqui sem nenhum tipo de dúvida, sem nenhum tipo de dificuldade. É só sentar a bundinha na frente do computador, meu amigo, e começar a aplicar, porque eu garanto para você que o resultado vai sair do outro lado. Então pode ficar bem tranquilo, tá bom? A primeira coisa, que é a nossa premissa básica, antes de pensar em como aumentar a quantidade de visitas na sua imobiliária por meio do tráfego pago, é pensar na parte lógica da estratégia de tráfego pago, que é a quantidade de leads, a quantidade versus a qualidade, ou melhor dizendo, o volume versus a qualidade. Qual que é a primeira intenção que você tem que ter e o primeiro objetivo que você precisa pensar na sua campanha antes de trazer essas visitas para a sua imobiliária? Você precisa pensar o seguinte: eu preciso de volume ou eu preciso de qualidade? Uma coisa é muito diferente da outra, tá? Principalmente quando você trabalha com produtos de high ticket. Exemplo, se você está vendendo um produto de baixo ticket, um apartamento na faixa de 250, 300 mil reais, 350 mil reais, ou você está vendendo um apartamento de 1 milhão, 1 milhão e meio, você tem que pensar na proporção de pessoas disponíveis para comprar cada um desses imóveis. As pessoas que estão disponíveis para comprar imóveis de até 300, 350 mil é um volume proporcionalmente maior à quantidade de pessoas disponíveis para comprar um imóvel de 1 milhão e meio ou mais, tá? Então essa é a primeira carta que você tem que ter na sua manga antes de traçar a sua estratégia para aumentar o volume de visitas. Você tem que entender que esse volume ele vai coincidir com a quantidade de visitas que você vai conseguir fazer no seu imóvel, tá? E a estratégia que você vai traçar para ele. Sendo assim, a primeira impressão que você tem que ter é: se eu estou vendendo um imóvel de baixo ticket, eu consigo vender para dois perfis de pessoas. As pessoas que querem morar naquele imóvel com financiamento, por exemplo, habitacional do Minha Casa Minha Vida, e pessoas que potencialmente são investidores de imóveis e estão comprando esses imóveis para locação. Quando eu estou vendendo um imóvel de alto padrão, provavelmente esse imóvel não vai ser para um fruto de investimento, ele vai ser provavelmente para a pessoa morar. Não significa que não existem investidores disponíveis para comprar imóveis de alto padrão e fazer investimentos de locação, mas a proporção é muito menor em razão das pessoas que compram imóveis de baixo ticket. Tendo isso em mente, que eu imagino que você já tenha, você vai começar a montar a sua estratégia, tá? O que você precisa ter em mente? Para que você gere essas visitas, você precisa dar caráter de exclusividade para os seus imóveis, tá? Seja ele de pequeno porte ou de grande porte. Quando se trata de imóveis de pequeno porte, você tem mais de uma persona disponível para comprá-lo. Quando se trata de imóveis de grande porte, provavelmente você vai ter uma, duas, no máximo 3, tá? Aqui, especificamente, o que você precisa pensar? Quando você gera tráfego
do Facebook Ads ou do Google Ads diretamente para o teu site, você está gerando uma espécie de distração nas pessoas. Ou seja, o teu lead, ele vai ter contato com muito mais de um imóvel dentro da sua plataforma de anúncios ao mesmo tempo. Isso significa que você vai dispersar a atenção do seu lead para outras possibilidades que possam interessar para ele. De curto prazo, de primeira vista, isso parece ser o melhor cenário. Por quê? Porque ele vai se alimentar de outras possibilidades de imóveis que ele possa vir a comprar de você. No entanto, se falando em tráfego pago, essa espécie de distração, ela é negativa. Por quê? Porque essa pessoa tende a não gerar nenhum tipo de ação. Quando você faz mais de uma oferta ao mesmo tempo por meio de tráfego pago, a maior probabilidade é que você não gere nenhum tipo de retorno. Ou seja, o que você precisa fazer? Trazer o caráter de exclusividade para o seu imóvel. E isso independe se ele é um imóvel de baixo custo ou um imóvel de alto custo. Ah, Luiz, mas como que eu vou trazer esse caráter de exclusividade para o meu imóvel? É muito simples. Se você tem o seu site, se você tem o seu domínio, a sua vitrine virtual da sua imobiliária, você provavelmente vai ter a possibilidade de fazer landing pages específicas para cada um dos seus imóveis. O que você vai fazer? Os imóveis que você pretende dar vazão mais rápida, eles prescindem de uma landing page exclusiva para receber o tráfego, que vai vir por meio de um Facebook Ads, um Google Ads, por exemplo, tá? Assim, você gera um caráter de exclusividade, porque quando esse lead cai dentro da sua plataforma, quando ele cai dentro do seu site para receber o anúncio, né, para se alimentar daquele anúncio que você gerou, ele vai receber informações exclusivas do imóvel que você está dispondo para a venda. Ou seja, ele não tem a possibilidade de clicar ou se perder em algum outro tipo de anúncio. Ele vai exclusivamente dentro daquele seu anúncio. Ou seja, você está conseguindo qualificar melhor esse lead, porque ele só tem duas possibilidades. Ou ele vai se cadastrar e mandar mensagem para receber informações e agendamento dessa visita para esse imóvel exclusivo, ou ele simplesmente vai sair do teu site e não tomar nenhum tipo de ação. Quando você faz o inverso de não ter uma landing page e levar ele diretamente para o teu site, você está dando inúmeras possibilidades. E o que acontece? Você está dispersando muito a atenção do seu lead. Automaticamente, a sua quantidade, o seu volume de leads cadastrados também diminui. Lembra que no início da aula nós falamos sobre volume versus qualidade? Aqui a gente está começando a gerar qualidade e não volume especificamente. Se você quer volume, a campanha de tráfego para o teu site vai ser o suficiente. Se você quer qualidade, a landing page vai te servir muito melhor, justamente porque ela gera esse caráter de exclusividade. Mas calma, porque não para por aí. Não é só a landing page que vai fazer toda essa qualificação do seu lead. Ela é apenas a ponta do nosso iceberg. O que você precisa pensar? Agora, se falando em campanha, para que eu leve pessoas de qualidade, tráfego limpo para minha landing page, para que eu consiga gerar visitas de qualidade, você precisa pensar na primeira ponta da sua campanha, que é definir exatamente o seu público-alvo. Definindo exatamente o seu público-alvo, assim como falamos no início da aula, separando produtos de baixo ticket com produtos de alto investimento, de high ticket, você consegue definir melhor o seu público-alvo e definir interesses específicos para pessoas que se enquadram especificamente dentro daquele público-alvo. Não adianta você querer anunciar para todo mundo ao mesmo tempo. Se você está vendendo imóvel, salvo exceção dos imóveis praianos, né, que geralmente as pessoas vendem para quem também está fora do estado, via de regra você tem a pretensão de vender para pessoas que estão na sua cidade ou regiões próximas. Por exemplo, eu moro em Curitiba. Em Curitiba, nós vendemos imóveis não somente para Curitiba, bem como para as pessoas que estão na região metropolitana, Campo Largo, São José dos Pinhais, Araucária e assim por diante, tá? Com base nessa regra,
e nas exceções dos imóveis praianos, o que você precisa pensar? Para definir o seu público-alvo, a primeira etapa é pensar na região em que esse público mora. Se é um imóvel de alto padrão, é muito mais lógico que você selecione as regiões da sua cidade e segmente os bairros nobres da sua cidade, pois muito provavelmente são nessas regiões que o seu público vai estar. Se é um imóvel de baixo padrão, que seria um imóvel na faixa de 350 mil reais até esse limite, né? Você pode não somente anunciar para o público de alto padrão como um perfil uma possibilidade de investimento, bem como para as pessoas de bairros de classe média ou bairros mais carentes também, a depender do nível do seu imóvel, tá? Então perceba que a segmentação do seu público-alvo e as regiões, sub-regiões no caso, os bairros em que essas pessoas moram e estão localizadas, vai fazer toda a diferença na qualificação desses leads lá no final da tua campanha. Agora, o terceiro passo que você tem que ter em mente é basicamente fazer uma campanha de qualificação, que ela dá o checkmate na segmentação dos seus públicos-alvos. Lembra que você primeiro tem a sua estrutura, a sua landing page, você definiu o seu público-alvo, você sabe onde essas pessoas moram, onde esses possíveis compradores moram na sua cidade, que é, de fato, um grande passo que você tem que dar em consciência a estrutura da tua campanha e segmentação do seu público-alvo. Agora, você tem que se preocupar em separar o joio do trigo. O que seria separar o joio do trigo? É você fazer uma campanha de qualificação. Como, Luiz, que eu vou fazer uma campanha de qualificação? A estrutura da landing page, mais a segmentação do meu público-alvo, levando em consideração onde é a maior probabilidade dessas pessoas morarem e se interessar pelo meu imóvel. O que mais eu tenho que fazer? É muito simples, você precisa fazer uma campanha de cadastro. Por que campanha de cadastro? A campanha de cadastro, principalmente a campanha de cadastro interna no Facebook, ou até mesmo dentro do seu site, da landing page, ela conta com a possibilidade de você filtrar melhor o seu lead, colocando especificidades que vão literalmente separar o joio do trigo e te entregar, no final das contas, sempre o lead mais qualificado possível. Como que você vai fazer isso? Eu anotei aqui algumas sugestões do que você pode embutir dentro dessa sua sessão de cadastro. Não são apenas sugestões. A gente já aplicou isso aqui na agência e a gente teve resultados fenomenais com os nossos clientes do setor imobiliário. E eu recomendo sim que você faça ou tente replicar algo na sua conta de anúncios, tá? O primeiro e mais básico de todos, seguindo o preceito de eu preciso comprometer o meu lead aos poucos para que no final eu consiga gerar essa visita. Então você vai pedir acesso às informações mais básicas do seu lead em primeiro momento, sendo ela o nome. É a primeira coisa que você tem que ter como ponto de referência do seu lead e é algo que ele vai ceder para você de forma muito simplificada, tá? Segundo, você vai pedir o telefone. Óbvio, se você quer entrar em contato com essa pessoa, você precisa do telefone dela. Terceiro, você pode pedir para ela a preferência de contato, se é por ligação ou se é por WhatsApp ou qualquer outro meio, tá? Quarto ponto, melhor horário para contato. Principalmente quando você vende imóveis de alto padrão, são pessoas que têm uma restrição de horário muito grande. Então é importante que você pergunte qual é o melhor horário para você contatar essa pessoa, para simplesmente quando você entrar em contato, ela não ter desculpa de não falar com você, tá? E você pode sempre posicionar isso por meio de perguntas fechadas. Agora, um ponto que eu vi que é um grande diferencial nas campanhas, que é até quanto você deseja investir. Tá? É interessante você colocar essa opção, porque por mais que você posicione o valor do imóvel no seu anúncio, o valor do imóvel na sua landing page, algumas pessoas acabam, por incrível que pareça, não vendo. Então coloque o quanto a pessoa deseja investir. Tá? Se é um imóvel de 1 milhão, tente fazer posicionamentos muito próximos a isso. 1 milhão ou mais, até 1,5 milhão, até 2 milhões, até 2,5 milhões ou mais, tá? Assim você vai conseguir separar melhor e qualificar melhor o lead de acordo com a possibilidade de investimento que ela possui, tá? Uma outra pergunta adicional que você também pode testar na sua conta. Talvez não dê certo de primeira, mas você pode continuar testando. Até quando essa pessoa deseja comprar?
Se você está aí no começo do ano, você pode deixar aberto 2024 inteiro, por exemplo, ou 2025, independe do momento que você está vendo esse vídeo, tá? Deixe o período de até quando ela pretende comprar, daqui 3 meses, até 6 meses, ou agora, ou a depender da oportunidade eu posso fechar nesse momento, ou daqui 1 ano, tá? Para que você tenha consciência de que qual é o momento correto para levar a oferta para esse teu lead. Tá? E entrar em contato com ele já ciente, mais ou menos, da data em que ele pretende comprar esse imóvel, porque aqui você já entende o caráter de urgência que ele tem ou não, tá? E uma última pergunta que você pode fazer, que, ao meu ver, é a grande matadora, é a que encerra todo esse ciclo com maestria, que é se a pessoa tem interesse em realizar uma visita ou não. Por mais que isso pareça óbvio, a maioria das pessoas se cadastram para simplesmente obter mais informações. Quando você está anunciando imóveis, é muito comum você ter tráfego sujo, de pessoas que não têm interesse na compra, mas estão se cadastrando. Então esse tipo de pergunta aqui, ela literalmente vai separar o joio do trigo e arrematar todas as outras perguntas que você já fez até então. Possui interesse na visita? Sim ou não? Pergunta fechada, muito simples e direto, tá? E para encerrar a nossa aula, que é o que vai além do tráfego pago, é follow-up via CRM. Se você não tem um CRM, é necessário que você implemente um CRM na sua imobiliária para que você faça o acompanhamento dos seus leads em tempo integral, para você saber se os seus corretores estão entrando em contato com esses leads, em que fase de compra esse lead está, se está realizando visita ou não, de qual é a fonte que esse lead está vindo, se é de anúncios no Facebook, se é do Google, se é por indicação, se é de algum portal de anúncios, tá? Então tudo isso vai fazer a diferença para você entender qual que é o melhor momento de compra do seu lead, se ele realmente está disposto a comprar agora, se essas visitas estão sendo feitas ou não, o que tem de errado, o que precisa aprimorar ou não, tá? Então esse follow-up via CRM, ele é imprescindível e só isso por si só vai salvar o seu investimento em tráfego, porque no longo prazo você vai entender para onde está indo o seu dinheiro e o que tem dado certo ou não, tá certo? Então essa daqui seria basicamente nossa aula, tá? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal que vai ter muitos conteúdos sobre isso. Deixa seu comentário, sua sugestão, sua crítica aqui embaixo, se tiver também é sempre bem-vinda. Espero que tenha gostado desse conteúdo e te vejo na próxima aula. Valeu, galera, para quem ficou até aqui. Tchau, tchau.